Dr. Zé Antônio Catar, bom dia. Nosso colega lá do TIT. Está de carona comigo, por isso que veio sentar hoje aí. Para efeito desse artigo, considera-se imposto devido o resultante da aplicação da alíquota sobre a base de cálculo. Olha, começa a definir o que é o imposto devido. Lei ordinária tentando desenhar imposto, ICMS no caso, que tem matriz constitucional. Imposto devido. Resultante da aplicação da alíquota sobre a base de cálculo de cada operação ou prestação sujeita à cobrança do tributo. Falou o óbvio. Imposto anteriormente cobrado, a importância calculada nos termos do item precedente, destacado em documento fiscal hábil. Então, a gente tem que conjugar a palavra hábil com o idôneo. Traz ainda ao artigo 36 um dispositivo que tenta derrubar o crédito indevido de outro Estado. Não se considera cobrado, ainda que destacado em documento fiscal, o montante do imposto que corresponder à vantagem econômica decorrente de concessão de qualquer subsídio, redução de base de cálculo, crédito presumido ou outro incentivo ou benefício fiscal em desacordo com o disposto no artigo 155. Parágrafo 2º, inciso 12, a linha G. Em desacordo com o quê? Com a Lei Complementar 24, que diz que os benefícios, quaisquer que sejam, devem passar por aprovação unânime do CONFAS. Esse é o contexto que nós vamos trabalhar. Eu passei para vocês as principais regras na sua lógica de status. Depois nós podemos voltar para rever. E é esse arcabouço jurídico que legitima, segundo a Fazenda Pública Estadual, a glosar crédito indevido de outro Estado. E aí São Paulo entra na guerra fiscal. Minas Gerais institui benefício, São Paulo institui benefício, Mato Grosso institui benefício, Distrito Federal institui benefício, Tocantins institui benefício. Todos esses estados instituem benefícios ao alvedrio do CONFAS. Isso acontece diariamente. Essa semana, não, semana passada eu estava lendo de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, julgando uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, sobre aquela questão do leite de alguns estados, inclusive o estado de São Paulo, dizendo que aquela legislação que concede benefício, ela afronta a Constituição Federal. Muito bem. Exemplo de guerra fiscal. Tocantins concede regime especial a determinadas empresas, outorgando créditos de 2%. Toda vez que houver operações interestaduais de circulação de determinadas espécies de mercadorias. O destaque da nota fiscal corresponde à remessa de mercadorias, 12%. São Paulo aceita somente 10%, 12 menos os 2, que fazem parte do benefício, lavra auto-infração. Materializando isso, a empresa comprou do Tocantins. O destaque da nota vem em 12%. O pessoal que faz contabilidade, o que faz quando chega a nota? Dá uma olhada, verifica a documentação, está correto, confere com a operação, faz a escrita. Nós temos até um juiz lá do TIT, que ele é contabilista e que, lá no começo, a tese dele era essa, que não podia glosar porque não cabe à empresa, por meio do contabilista, fazer essa verificação. Então, ele cancelava o auto-infração. Naturalmente, é um dos elementos, mas não é um argumento jurídico. Isso é importante para a gente desenvolver daqui para frente. Veja, eu disse que nós íamos tratar da guerra fiscal sob a ótica jurídica, não política, nem econômica, nem social, porque é a ótica jurídica quem vai ser a ferramenta de adequação, de disciplina dessas relações. Os fatores econômicos, sociais, religiosos, quaisquer outros fatores, eles surgem antes da lei. Isso é tudo discutido antes. A chamada main legis, né, o sentido da lei, ele pode até ser objeto de interpretação nossa. Mas todas essas discussões
com relação à política e economia, elas vêm antes de se fazer a lei. E quando o adquirente da mercadoria recebe a nota fiscal com a alíquota cheia, o que ele faz é simplesmente escriturar. Aí, por força do artigo 36 da 6374, parágrafo 3º, por força do artigo 8º e 1º da Lei Complementar 2475, lastreados na permissão constitucional de disciplinar essa matéria, ele vai lá e diz assim, olha, como você recebeu 12, e no regime de compensação você se creditou de 12, e o benefício de lá é espúrio, na verdade só te dá crédito de 10, eu vou te cobrar de 2%. O que vem na cabeça de vocês? Mas espera aí, esses 2%, quem não pagou, não fui eu. Quem não pagou foi meu fornecedor. Então você vai se apropriar de um valor que eu não deixei de recolher? É mais ou menos isso. E aí começa a guerra fiscal. Por quê? Se instala. Porque todos os estados permanecem concedendo benefícios fora do convênio, CONFAS, e todos os estados, para inibir essa operação daquele que é o seu contribuinte, cobra o imposto e glosa o crédito. Até aqui, compreendido? Muito bem. Quais são os argumentos da Fazenda? Gente, os argumentos da Fazenda é a própria legislação. Ela está lastreada. Ela tem um artigo que diz que o imposto é plurifásico e, portanto, submetido ao regime de compensação. Ela tem uma lei complementar dizendo que qualquer benefício fiscal deve ser amparado por convênio CONFAS, e ela tem uma lei estadual, aqui no caso do Estado de São Paulo, dizendo que não se considera regular o crédito obtido por meio de operação com mercadorias advindas de estados que concedem benefícios espúrios. Esse é o argumento da Fazenda, o argumento inicial. Depois ela vai debruçar sobre as demais premissas jurídicas dos contribuintes. E os contribuintes fazem o quê? Então, olha só, decorre da interpretação lógica e sistemática dos artigos até aqui perfilhados. E o que os contribuintes fazem? Eles dizem assim, o administrado do Estado concedente, no caso aqui, nosso, Tocantins, não tem o dever de impugnar a legislação que lhe conceda benefício e que seja desfavorável. Perdão. 5 minutos? Tá. O administrado paulista não tem o dever de... Não tem jeito, cara. O administrado paulista não tem o dever de impugnar a legislação de outro Estado em fase de benefício fiscal unilateral concedido. Veja, aqui nós estamos falando de responsabilidade. Não dá para enxergar a atribuição de obrigações se não se discutir responsabilidade. Responsabilidade é a qualidade de quem está na condição de responder por. Então, eu Estado, eu tenho uma corte onde eu discuto benefícios, a lei diz que eu tenho que discutir tudo lá, só que são só os estados que participam, o contribuinte não participa. Eu não levo a essa corte, ou alguém não leva a essa corte a questão do benefício, esse benefício é implantado por norma válida, vigente e eficaz, eu não tenho competência, sequer legitimidade para discutir a norma. E mesmo assim, eu, empresa, contribuinte, me submeto a ser o alvo dessa batalha entre os estados. Então, todo mundo gosta de dizer que guerra fiscal é guerra entre fiscos. E é mesmo. Só que quem acaba sendo submetido ao prejuízo é o contribuinte. Isso aí me lembra aquela história do voo, né? Trágico. Mas na época saiu. A pista não tinha as ranhuras. O reverso do voo, da turbina, não funcionou. O piloto não estava preparado. A ANAC não fiscalizou. A Infraero não tinha estrutura. Quem foi preso? O dono do prostíbulo. Vocês lembram disso? Quem foi preso? O dono do prostíbulo. Parece isso. Você pega uma situação onde os estados
entram em guerra, e quem que leva a pior? O contribuinte. Não que o contribuinte seja o cortesão, gente. Outros argumentos. Se houve lesão aos cofres públicos paulistas e faz benefício unilateral, então é ele, Estado de São Paulo, quem deve se voltar contra esse benefício. Isso daí é uma lógica muito óbvia no direito. Se eu estou sofrendo, eu, Estado de São Paulo, estou sofrendo perda de arrecadação por conta de uma atitude, uma legislação benéfica do outro Estado, qual que é a primeira reação? Se curvar, se insurgir contra essa legislação. Quem é o órgão competente? O Supremo Tribunal Federal. Não é o contribuinte. Outro argumento. A administração judicante, leia-se TIT, no nosso caso aqui em São Paulo, não tem competência para declarar ilegal ou inconstitucional norma válida, vigente e eficaz. A norma do outro Estado, se ela é válida, vigente e eficaz, o jurisdicionado tem que render obediência, o contribuinte tem que render obediência a ela. Outro argumento. Somente a declaração de inconstitucionalidade exarada pelo STF, por meio de ADI, movida pelo Estado de São Paulo, é capaz de romper essa situação jurídica. E o Estado de São Paulo também faz esse tipo de prática. Aqui nós temos uma série de outros argumentos com relação a isso. Então, gente, vou tentar me encaminhar para o final, dizendo o seguinte, posição do STJ. Veja, posição do STJ, depois vocês vão receber esse material, e vou além. Quem quiser saber bastante sobre guerra fiscal, adquire esse livro. Esse livro está aqui na PET, já falei para vocês. A maioria dos artigos aqui, quem escreveu sobre guerra fiscal foi o doutor Alessandro Rostanho, foi o Argus Campos, que é fiscal, dando a visão dele sobre a questão. O Herman escreveu, mas escreveu sobre outro assunto, não escreveu sobre guerra fiscal. O Dr. Silva escreveu também. O Sérgio escreveu sobre guerra fiscal. E o Pedro Anã escreveu sobre guerra fiscal. Então, o que vocês quiserem detalhes, compre esse livro, porque realmente a matéria lá ela é atualizada e tem tudo e muito mais do que aquilo que foi colocado aqui. Mas o STJ e o STF... Cadê o STF? Eles trazem essa posição, dizendo, rebatendo os argumentos da Fazenda e, em suma, se insurgindo contra a situação da legalidade do benefício instituído. Eles dizem, realmente é inconstitucional o benefício instituído fora do convênio CONFAS. Isso é o que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal estão dizendo. O TIT já tem uma sessão temática sobre transferência de crédito só, se eu não me engano, até participei dela, onde o voto vencedor, naturalmente, Tribunal Administrativo, tem lá todas as suas vinculações, acabou por dizer que o crédito é expuro, que a glosa está correta e que tem que ser cobrado. Essa é a posição do TIT naquelas situações de transferência de crédito de empresas do mesmo grupo. As outras situações ainda não foram decididas de forma temática, né, numa sessão, mas a tendência, se não houver nenhuma outra força contra isso, a tendência é eles manterem essa posição